Bom dia, né? Bom dia, pessoal. Quarta-feira. Quem for chegando, eu vou adicionando, vou colocando o nome aqui, tá? Vou adicionando aqui. Vamos pegar meu caderninho, que nós hoje vamos ver orações coordenadas. Começamos no nosso livro, agora vamos para o caderno. Vou colocar aula de PowerPoint para vocês, a matéria, explicar a matéria, que a gente possa entender melhor, tá? Para vocês colocarem também no caderninho de vocês. Eu já coloquei, Vitor. Vamos pegar meu caderno agora. Quero saber se está todo mundo direitinho, está todo mundo assistindo. Deixa eu entrar meu PowerPoint aqui. Entrou. Coloquem para mim. Coloquem para mim período composto. Estão vendo direitinho, sim ou não? Podem abrir o fone e dizer sim. Ah, não compartilhei, peraí. Eu tenho que compartilhar, senão vocês não vão ver, não. Professora, você já corrigiu esta classe? Já, vou entregar junto com as provinhas de vocês. Vou entregar junto com a provinha, a notinha de vocês, tudo direitinho na provinha, que vocês vão pegar essa semana agora, né? Eu vou compartilhar com vocês meu PowerPoint. Leandra, já assim, já vocês vão receber em cima da provinha que vocês vão receber corrigida, a notinha desta classe, tá? Pode ficar tranquilo, já está tudo corrigido. Vou entregar só os que fizeram, né? Os que não fizeram é zero, não vai ter nota nenhuma. Agora peguem meu caderno, vamos colocar período composto. Agora vocês vão assistir direitinho. Não tinha compartilhado com vocês. Coloquem no meu caderno a data de hoje. Coloquem período composto. Vamos lá. O que é um período composto? Colocando no caderninho. Todo mundo trabalhando, hein? É que eu posso explicar melhor, para vocês entenderem melhor, tá? Dúvidas, pode abrir o fone e fazer as perguntas que vocês quiserem fazer, tá? Período composto. É aquele período que possui mais de uma oração. Vamos lá, o que é uma oração? São todos os nossos contextos, todas as nossas frases verbais, tá? Que tem verbo. Então, se ela tem um verbo, é um período simples. Mas se eu tenho mais de um verbo, quer dizer, 2, 3, 4, quantos verbos eu tiver em uma oração, eu tenho um período composto. Então, vocês coloquem período composto, é aquele período que possui mais de uma oração. O período composto, ele pode ser composto por coordenação, é uma oração coordenada. É um período composto por subordinação, uma oração subordinada. Vamos colocar no caderno. Tá todo mundo entendendo, vendo direitinho? Professora? Oi. Isso é para copiar? Eu pensei agora. É para copiar no caderno. Internet. O primeiro tema é esse aqui, que você vai... Saído. Tá, então olha só, eu também já, na primeira aula, eu também caí 2 vezes. Olha só, o tema é esse, ó. Período composto. Coloque esse tema no seu caderno e a data de hoje, dia 5. 5/8. Deixa eu ver quem é que está chegando. Quem é que entrou? Davi. Agora eu vou colocar. Agora nós vamos colocar no caderninho. O que é um período composto?
é aquele que possui mais de uma oração, mais de um verbo. Eu preciso de 2 ou mais verbos para que eu possa ter um período composto. Se eu não tiver, só tiver um verbo na oração, eu tenho um período simples, tá? Mas isso aí vocês vão ver mais abaixo. Primeiro vamos colocar isso aí no caderno. Nós vamos ver 2 períodos que nós começamos. Período composto por coordenação, como tem no nosso livro, e período composto por subordinação. Quando estiverem ok, me avisem. Todo mundo colocando no caderno. Quem for chegando atrasado, depois pega a aula gravada. E nós vamos trabalhar primeiro o nosso período composto por coordenação, tá? Já? Posso mudar? Ou tem que esperar mais um pouquinho? Estão me ouvindo bem? Oi. Professora, Iago falou que ele ainda está copiando, não pode passar não. Tá. Ele tá com fone, né? Não, ele tá no chat, é porque eu acho que ele tá sem microfone. Tá? Quem é? Ian? O Iago? Iago. É, Iago. Deixando mais um pouquinho para ele copiar. É o que nós vamos aprender agora, que é o nosso período composto por coordenação. Como nós falamos em aula passada, nós temos 2 períodos, um coordenado e um subordinado. O coordenado, ele não precisa, ele é independente, ele não precisa da segunda oração para você entender a primeira. O subordinado é diferente. Eu preciso da segunda oração para entender a primeira, tá? Iago, acho que eu já posso ir um pouquinho, né, Iago? Ou você ainda está copiando? Professora aí falando no chat que você pode passar. Ok. Agora coloquem para mim período simples. Que é um enunciado de sentido completo, constituído de apenas uma oração, um verbo ou uma locução verbal. Nós sabemos o que é uma locução verbal. Uma locução verbal são 2 verbos, fazendo função de um só.
O primeiro é o auxiliar. O segundo é o verbo principal, que formamos uma locução verbal. E nessa locução verbal, o segundo verbo, que é o nosso principal, ele tem que vir no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá? Para formar uma locução verbal. Então, eu coloquei até um exemplo para vocês. Tem cintura fina e perna alongada. Um verbo só, grifei o verbo tem. Botei até quem tem cintura fina e perna alongada é o pernilongo. Coloquei um verbo só, então eu não tenho um período composto aí. Eu tenho um período simples. Se eu quisesse um período composto, eu teria que colocar, depois de perna alongada, eu colocaria uma vírgula, que colocaria uma outra, com a continuação da frase, com um conectivo. Quer dizer, um conectivo que é um conectivo das orações coordenadas, que nós vamos ver também. Então, um verbo só, eu tenho um período simples. E esse período simples também recebe o nome de oração absoluta, tá? Vocês vão ver também. Um verbo, período simples. Dois verbos ou mais, período composto. Deixa vocês terminarem. Ok? Posso mudar? Iago deve estar copiando. Vamos lá. Se não conseguiram, me avisem, por favor, que eu volto. A oração única do período... Por favor, eu não terminei de copiar, não. Voltei. Pode terminar. Quando terminar, me dá um sinal. Enquanto isso, eu vou preparando aqui um exercício para a gente.
Já é água. Professor, Iago falou que pode passar, só não sei Pedro. Hã? Repete. Iago falou que pode passar, só não sei Pedro. Ah, deixa mais um pouquinho. A oração única do período simples recebe o nome de oração absoluta. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração simples. E por ser um período simples, eu tenho uma oração absoluta. Aí eu coloquei um exemplo. Estou com dúvidas. Estou com dúvidas. Eu coloquei um verbo só. Então, eu tenho um período simples e uma oração absoluta. Tá? Então, eu digo assim, classifique a oração abaixo. Eu coloquei um verbo. Você vai pela contagem dos verbos. Eu quero saber se é um período simples ou um período composto. Coloquei um verbo, então período simples. Coloquei dois ou mais verbos, período composto. Tá? Aí coloquei o exemplo para vocês e botei também em sintaxe a conjunção coordenativa é chamada de conectivo e também de síndeto. Aí coloquei outro exemplo, toca a corneta e leva a bordoada. Dois verbos, tocar e levar. Então, tem a primeira oração, segunda oração. Quando vocês terminarem, eu vou explicar a palavrinha cinética e acinética. Tá uma galinha aí para vocês. Nosso livrinho, ele tem a matéria, mas é resumida, né? O livro 2, e continua no 3 e no 4. Então, nós estamos colocando no caderno para que a gente possa ter material para estudar. E nós vamos dar nome a essas orações, tá? A oração que não tem conectivo, nós vamos chamar de assindética. Vocês também vão colocar daqui a pouco no caderno. E a oração em que nós temos o conectivo, nós vamos chamar de sindética. Elas têm sujeito. Elas podem ter sujeitos diferentes, cada verbo ter seu sujeito, ou pode ser um sujeito único para todos os verbos. Coloquem bem explicadinho, para que não haja problema nenhum para vocês.
Professora, Oi. Iago pediu para você repetir a explicação. Vou repetir, deixa ele terminar. Já terminou de copiar? Vou te repetir de novo, Iago. Deixa você terminar de copiar. E não adianta eu explicar e você copiar, porque aí você não vai prestar atenção. Então, termine para que você possa entender melhor. Nós temos 2 períodos. Período simples e período composto. O período simples, eu tenho um verbo, tá? Um verbo só. Eu só preciso de um verbo na minha oração, para que eu tenha um período simples, que também recebe o nome de oração absoluta. Deixa eu ver quem é que está chegando aí para mim. Se eu tenho que autorizar. Não, deixa eu ver quem entrou com o nome de Elizabeth. Bia também chegou, Beatriz. Quem entrou com o nome de Elizabeth? É Iago? Iago já estava. Vamos lá. Voltando lá, tá? Professora, quem entrou foi Tia Beth, tá? Que a gente fica entrando em todas as salas para fazer só o monitoramento. Quem entrou na sua aula aí foi a Tia Beth. Ah, tá. Já entrou e saiu aqui, valeu. Já entrou e saiu, eu estou observando aqui, mas daqui a pouco ela deve entrar de novo. Você pode continuar com a sua aula que eu vou autorizando aqui, não tem problema não. Tá, é porque eu fico tirando a aula do PowerPoint, tá? Obrigada, Gilber. Nada, minha amiga. Bom dia, né, meu amor? Eu não te dei um bom dia gostoso hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia. Voltando lá, então, continuando. Então, nós temos o Iago, e nós temos duas orações, tá? Uma oração coordenada e uma oração subordinada. Nessa oração coordenada e nessa oração subordinada, nós temos período simples e período composto. Nós vamos trabalhar em período simples antes da minha conjunção coordenativa. Como assim? Eu não vou incluir ela em coordenada e subordinada, porque a oração coordenada e a oração subordinada precisa de mais de um verbo. Eu preciso de mais de um verbo para que eu possa analisar se é coordenada ou se é subordinada. Quando eu tenho um verbo só, eu tenho um período simples. Eu não tenho uma oração coordenada e uma oração subordinada. Eu tenho um período simples, com um verbo só, que eu vou chamar também de oração absoluta. Quando a minha oração me der, no caso, eu for analisar e ela está me dando 2 verbos, 3 verbos, 4 ou mais, eu tenho um período composto. Então, vamos gravar período simples, um verbo na oração. Período composto, 2 ou mais verbos. Quando eu tenho 2 ou mais verbos, eu não tenho só uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Eu só preciso reconhecer os verbos. Como assim? As ações da oração. Ou então um estado, tá? Os verbos de ligação, que você aprendeu em predicado nominal, também são orações. Eles são verbos também de ligação. E o outro verbo significativo. Então, o que eu tenho quando eu tenho mais de um verbo? Eu tenho um período composto. Quando eu tenho um verbo só, eu tenho um período simples. Então, agora, já que você já sabe o que é uma oração absoluta, é aquela que possui um verbo, que é um período simples. Eu quero que você aprenda agora o período composto. Tá? Nós vamos trabalhar em cima de período composto. Por que período composto? Para você diferenciar de uma oração coordenada de uma oração subordinada, como eu falei em aula passada. As orações coordenadas, elas não precisam uma das outras. Olha essa oração que eu botei para você como exemplo. Toca a corneta. Você não sabe o que o sujeito está fazendo? Quem toca a corneta? Ele. Ele toca a corneta. Ele está embutido no verbo tocar. Então, eu não preciso de leva bordoada.
E leva bordoada. Eu não preciso desse termo, que eu já sei o que o sujeito está fazendo. Ele está tocando o quê? Corneta. Então, toca a corneta é a primeira oração. Como eu não preciso da segunda oração para entender a primeira oração, eu vou chamar de período composto por coordenação. A segunda oração, ela vai ser uma soma, ela vai ser um acréscimo que eu vou fazer para completar a ideia da primeira. Não, a ideia da primeira já está formada, já está concretizada. Eu só vou adicionar para acabar, dar mais sentido à oração. Aí eu coloco e leva bordoada. Então, ele toca a corneta e leva a bordoada. Levar a bordoada e tocar a corneta não tem nada uma coisa a ver com a outra. Todas as duas estão me dizendo o que o sujeito está fazendo. Esquece a primeira oração, pega a segunda oração. Leva a bordoada. Quem leva a bordoada? Ele. Ele leva a bordoada. Eu preciso de tocar a corneta? Lógico que não. Eu só estou sabendo, só estou dizendo para você que ele está levando bordoada, ele está apanhando. Então, a primeira oração, ela não depende da segunda, e nem a segunda depende da primeira oração para sobreviverem. Você entendeu todas as duas, muito bem entendida. Eu só coloquei um E para ligar. Toca a corneta, leva a bordoada. Então, este aí, que eu vou chamar de conectivo, eu vou chamar de conjunção também, ou então vou chamar de síndeto, esse elemento, ele é uma soma, ele é um acréscimo, não é para completar a ideia da primeira, mas sim para acrescentar. Então, eu vou numerar, toda vez que eu for analisar uma oração, eu vou pegar a primeira oração, colocar número 1. A segunda oração, eu vou colocar número 2. E assim sucessivamente. Se eu tenho a terceira oração, eu vou colocar 3. Se eu tiver a quarta oração, eu vou colocar em sequência. 1, 2, 3, 4, quantos verbos eu tiver. Professora, mas eu posso ter, por exemplo, toca a corneta, vírgula, pula, vírgula, chora, vírgula, grita, vírgula. Isso tudo eu conto como oração? Conta. É verbo gritar, é verbo pular, é verbo chorar. Então, são várias orações que eu acabei de citar agora. Todas elas, uma não depende da outra. Então, eu tenho orações coordenadas? Tenho. Só que eu vou dividir. A oração que não leva as minhas conjunções, os meus conectivos, eu vou chamar de oração coordenada assindética. E as que levam os conectivos, eu vou chamar de quê? De sindética. Então, a que não leva o conectivo, eu vou chamar de oração coordenada assindética. E as que levam os conectivos, eu vou chamar de oração coordenada sindética. Tá? Presta atenção no que eu vou passando agora, hein? Vamos ver as orações coordenadas. Elas, simplesmente, elas têm funções, tanto a primeira oração e a segunda oração, têm funções sintáticas diferentes. As funções são diferentes. A primeira oração eu coloquei, eu lhe trouxe o livro. Eu lhe trouxe o quê? O livro. Então, você tem, sujeito. Por que o ler é objeto indireto? Porque toda vez que me aparecer um ler, seja em qualquer frase, a função sintática dele já é consagrada. Ele sempre vai ser objeto indireto, nunca objeto direto. O ler sempre vai ser objeto indireto. Isso aí vocês aprenderam lá no ano passado, lá no 7º ano. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, que é trouxe o quê? O livro, que é meu objeto direto. E ainda tenho também indireto, por causa do ler. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Direto e indireto. Vamos chamar de bitransitivo, que é até melhor. Esta é a primeira oração. Quando eu partir para fazer a análise na segunda oração, mas você não o leu. Ora, eu tenho um mais aí. Esse maisinho aqui, é o meu conectivo. É o meu conectivo, está ligando a primeira oração, ligando a segunda, as ideias. A segunda ligando a primeira, mas nenhuma das duas uma precisa da outra. Eu entendi muito bem o que a primeira quis dizer, estou entendendo muito bem a segunda o que quer dizer. Mas você não o leu. Olha o O aqui, que é o meu livro, né? Mas você não leu o livro. Olha o livro aqui, está representado pelo pronome pessoal do caso oblíquo o,
Por que que ele está antes do verbo? Eu tenho uma palavra que pede a próclise, que é o advérbio de negação, é o não, tá? Então, eu coloquei antes, para soar melhor também, ficar uma língua padrão completa, por causa das minhas regrinhas que estão aqui. E eu tenho a segunda oração, mas você não o leu. Eu não preciso saber se você leu o livro ou não. Eu só perguntei a você, só afirmei, né? Eu lhe trouxe o livro, eu estou afirmando. Eu não vou perguntar a você se você leu ou não, porque eu já sei que você me trouxe o livro. Se você leu ou não, vai de sua consciência. Mas a segunda oração, você não o leu. Mas você não o leu? Ou posso perguntar, ou posso afirmar, mas você não o leu. Funções diferentes. Olha o sujeito da primeira oração, eu. Sujeito da segunda, você. 2 verbos, período composto. Como eu não preciso da segunda oração para entender que ele trouxe o livro, e nem quero saber também se você leu ou não leu, já completei as minhas ideias, uma ideia na primeira oração, a outra ideia na segunda, eu tenho um período composto por coordenação. Então, as orações coordenadas são independentes, que elas não dependem uma da outra, sintaticamente. Não exerce nenhuma função sintática em relação à outra dentro do período. Tá vendo? Ela tem o sujeito dela, ela tem o predicado, ela tem um objeto direto, ela tem um objeto indireto. Fechou a primeira oração. A segunda oração, ela tem outro sujeito, que é você, ela tem uma adjunta adverbial, ela tem um objeto direto, ela tem um verbo transitivo direto. Quem é o complemento verbal? Adjunta adverbial? Não. Adjunta adverbial, gente, não pode ser complemento verbal. Complemento verbal só pode ser o objeto direto e o objeto indireto. É isso que nós temos que gravar, tá? Quem são os complementos verbais? Só existe 2. O objeto direto, o objeto indireto. Ok? Sempre vamos pensar nesse assunto. Aí elas se dividem em, como eu falei no slide anterior, elas se dividem em assindética e sindética. As orações coordenadas assindéticas, não há ocorrência de conjunção, não vem conectivo nela. Ela vem totalmente, ela vem isolada, ela não depende das demais, mas ela não traz o conectivo com ela. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética. Agora, as sindéticas, já é o contrário. Elas precisam trazer na oração os meus conectivos, ou os meus sínditos, tá? Quando há presença de conjunções coordenativas. As coordenadas sindéticas são reconhecidas e classificadas através das conjunções coordenativas. Nós temos 5. Eu já comentei isso com vocês. A aditiva, que nós vimos no livro, nós temos a alternativas, temos a adversativa, temos as conclusivas e temos as nossas explicativas. Tá? Nós temos 5 orações coordenadas. Essas 5 orações coordenadas vão receber o nome de sindéticas. Tá? Aí, professora, mas não são coordenadas? São. Como é que fica o nome? Oração coordenadas sindéticas. Então, você... eu tenho uma oração só, então, oração coordenada sindética. Eu tenho várias orações e todas elas fazem a mesma função. Orações coordenadas sindéticas. E a sindética, ela não leva o conectivo com ela. E sindéticas, carrega o conectivo com elas. Tá? Então, você tem a primeira oração, o que nós vamos trabalhar hoje são as coordenadas. Antes de começar a aprender, entender as coordenadas, aí nós vamos aprender nossas subordinadas. Primeiro, vamos ficar só nas coordenadas, tá? O livro já nos trouxe 4 orações subordinadas, mas não são 4, não, são 9. E nós vamos chegar lá. 9 dentro das adverbiais que ele deu pra gente, né? Coloquem no caderninho de vocês. Tá bem explicadinho. Faça assim, bota igualzinho no caderno. Puxa uma seta, coloca sujeito, outra seta, objeto indireto, outra seta, verbo transitivo direto e indireto. E o livro, grifem os terminhos, né, que nós temos na nossa oração, bota objeto direto.
Podem circular aqui também, ó, o meu conectivo aqui, ó, o mais, tá? Ó, ele trouxe o livro, mas não leu o livro. Então, ele trouxe. Olha o oposto aí. Ele trouxe que estava com ele, mas ele não quis ler, não leu. Então, é o contrário, ficou com o livro e não leu. Então, eu tenho um mais aqui, ó. Isso é uma oposição aqui, ó. Então, eu tenho uma adversativa aqui nessa frase, mas não vou classificar agora, não. Vou deixar para mais adiante, que nós temos as nossas classificações, tá? Coloquem só, para vocês aprenderem o que é uma assindética e sindética. Então, minha primeira oração, ele lhe trouxe o livro, uma oração coordenada assindética. Segunda oração, mas você não o leu, oração coordenada sindética. O principal das orações é vocês saberem diferenciá-las, coordenada da subordinada. Quando uma não precisa da outra, eu tenho coordenada. Quando uma depende da outra, para que eu possa entender todo o contexto, eu vou chamar de subordinada. É isso que eu quero que vocês aprendam, porque vocês aprendendo a descobrir o período composto coordenado e o período composto subordinado, os demais vocês levam de letra. Vocês aprendem rapidinho. É só saber diferenciar uma oração da outra, para que não haja confusão na hora da classificação. Tá? Quando vocês terminarem essa telinha, me avisem, que nós vamos agora classificá-las, orações coordenadas, e exemplificá-las também. E vamos conceituá-la, né? Vamos fazer o nosso conceitozinho de cada uma delas. Tem o João Pedro, tem o Iago, para ver se já terminou. São 5 orações que nós vamos aprender. Não quero que decorem. Português não se decora. Português a gente aprende. Vamos aprender a matéria. Porque futuramente, ano que vem, ensino médio, vocês vão precisar, tá? Não tem como fugir. Estou dando um tempinho para vocês copiarem. Iago, quando terminar de copiar, se não entender, eu explico de novo. Nesse exemplo, no caderno de vocês, circulem um mais. Coloquem conectivo para mim. É o nosso conectivo coordenado das nossas orações coordenadas. Já terminaram? Me dá só um ok. O Iago pediu para você... Esperar um pouquinho. Prof, Iago pediu para você repetir a explicação. Ah, já terminou de copiar? E aqui eu fico sem visão de vocês. Já terminou, Iago? Ele está sem fone, né? Vou repetir, sim. Por que não? Deixa ele terminar, todo mundo terminando. Vamos prestar atenção de novo. Nós temos 2 orações, coordenadas e subordinadas. Nós já vimos no nosso livro orações coordenadas e orações subordinadas.
né? E eu expliquei para vocês o quê? Que as orações coordenadas, elas não dependem uma da outra. Nós temos um período composto. O período composto, como eu falei, eu preciso de 2 ou mais verbos. Se eu não tiver 2 ou mais verbos, eu não tenho período composto. Ah, mas professora, eu só tenho um verbo. Então, eu tenho período simples. Não posso analisar. Por quê? Porque o período simples, com um verbo só, perdão, eu vou chamar de oração absoluta. Acabou. Não tem como classificá-la. É só oração absoluta e acabou. E o período composto, eu tenho orações coordenadas e orações subordinadas. Nas coordenadas que nós estamos vendo agora, é uma oração, não depende da outra. A primeira não depende da segunda, nem a segunda depende da primeira. Elas têm ideias já formadas. Quando eu tenho ideias formadas, eu não preciso do restante da oração para entender o que o autor me colocou na primeira oração, ou o que o sujeito está fazendo. Quando eu digo assim, eu lhe trouxe o livro, acabou. Eu digo assim, eu lhe trouxe o livro. Eu não preciso de mais nada para entender o que você fez. Você trouxe o livro. Então, esse período em que eu falei para você, eu lhe trouxe o livro, eu já tenho a primeira oração. Se eu tivesse só, eu lhe trouxe o livro, parei por aí, eu tenho uma oração, período simples, eu não tenho composto. Então, é oração absoluta. Só que eu resolvi colocar uma vírgula e colocar um elemento, que eu vou chamar de conectivo ou síndeto. Eu coloquei um mais na oração. Então, eu dei continuidade à minha fala. Mas dei continuidade porque eu quis dar continuidade. Não quer dizer que a fala, a primeira oração, está me pedindo a continuidade da oração. Não está me pedindo, porque eu já entendi o que ela quis dizer. Mas só que eu coloquei, mas você não leu. Eu estou afirmando aí que eu trouxe o livro, mas você não o leu. E quando eu botei ali, eu lhe trouxe. Então, você trouxe o livro para uma outra pessoa, mas ele não leu. Eu completei a oração, mas não está me dizendo se eu poderia botar, mas você não o leu, mas você não quis, mas você não se interessou. Eu poderia colocar outros termos, mas eu já entendi o primeiro, está ótimo, está de bom tamanho. Quando eu tenho o primeiro termo explicado, eu tenho um período composto por coordenação. Tanto a primeira oração não precisa da segunda, nem a segunda precisa da primeira. Por quê? Funções sintáticas diferentes. Pode ser o mesmo sujeito para todos os verbos, como pode ser outro sujeito também. Tanto que na primeira oração eu tenho um sujeito simples, eu. E eu tenho na segunda oração outro sujeito simples, você. Então, quando ela diz assim, elas se dividem em, as duas orações coordenadas, elas se dividem em assindética e sindética. A oração coordenada assindética, ela vai ser minha oração principal, tá? Porque nós vamos trabalhar com orações principais nas subordinadas. Então, eu vou chamar a minha oração principal das coordenadas, eu vou chamar de assindética. Ou então, eu vou chamar de assindética todas as minhas orações que não possuem conectivo, que não possuem a minha conjunção. Então, se eu colocasse aí, ele trouxe o livro, tiro mais. Ele trouxe o livro, vírgula, você não o leu. Tirei o mais, hein? Então, eu vou ter duas orações, o quê? Assindética. Eu tirei o mais. Agora, eu acrescento mais. Eu já não vou ter a segunda oração assindética. Eu vou ter a oração sindética. Por que uma é assindética e a outra é sindética? Porque uma não me traz o conectivo. E a outra, a segunda oração, a terceira que fosse, ou até a primeira, eu posso vir com conectivo logo no início da frase. Eu já falei para vocês que a língua portuguesa, ela também tem ordem inversa.
E isso aí funciona a ordem inversa, a inversão em toda oração, não é só lá nas figuras, não, em tudo, tá? Até na função sintática, nas orações coordenadas, eu posso inverter as orações também. Então, o que eu tenho uma oração assindética na primeira? Porque eu não tenho conjunção, não tenho o meu elemento de conjunção. E por que eu tenho uma oração coordenada sindética na segunda? Porque eu já tenho meu elemento de conjunção. Quem é o meu elemento de conjunção? É o mais. Meu elemento conjuntivo aí é o mais. Está me ligando uma oração a outra? Está ligando uma oração a outra, mas sem precisar. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Primeira oração, nós vamos numerar, tá? Número 1, número 2, quantos verbos eu tiver, quantas orações eu vou ter. Então, a primeira oração, eu lhe trouxe o livro. Oração coordenada sindética. Segunda oração, mas você não o leu. Oração coordenada sindética. E é o que nós vamos ver na próxima, a classificação das nossas conjunções. O mais é uma conjunção adversativa. É o oposto. Eu trouxe o livro e você não leu. Então, eu tenho uma oração coordenada, sindética, por causa da minha conjunção aqui, o mais, adversativa. É isso que nós vamos aprender, a classificar cada oração. Então, as orações coordenadas sindéticas, quando não há ocorrência de conjunção. Oração coordenada sindética, quando há presença de conjunções, que é e, mais, porque, todavia, tá? E assim vai por diante. As coordenadas sindéticas, elas vão receber os nomes diversificados, tá? Cada conjunção tem seu nome. Nós temos a aditiva, nós temos a adversativa, que é o caso do nosso exemplo, nós temos as alternativas, nós temos as nossas conclusivas e nós temos as nossas explicativas. Essa classificação que a gente vai aprender agora, ela recebe o nome de sindética. São orações coordenadas sindéticas. Aí vai ser aditiva, oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética adversativa e assim vai. E as que não possuem as nossas conjunções, eu vou chamar de quê, professora? Eu vou chamar de assindética. Vou chamar de oração coordenada assindética. Ok? Voltando, passando agora, não vou voltar não. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Foi uma viagem extraordinária. A imagem não ficou muito elegível, não, mas ficou um pouquinho fosca, mas dá para entender. Foi uma viagem extraordinária. Olha a primeira oração, eu tenho o verbo, ó, foi aí, ó, né? Será uma viagem extraordinária? Foi uma viagem extraordinária. Um verbo só, uma oração. Fomos a todos os museus. Segunda oração. Catedrais, concertos, até concertos. Fomos a todos os museus, catedrais e concertos. Segunda oração. Terceira oração, o verbo provar aí, ó. Provamos os pratos mais exóticos. Terceira oração. Quarta oração, verbo caminhar. Caminhamos, tiramos, caminhamos. Quinta oração, tiramos fotos. Ó, o verbo tirar. Sexta oração, filmamos, verbo filmar. Sétima oração, visitamos, verbo visitar. Visitamos parentes, amigos. Sétima. Olha o verbo aí. Nem sei, olha o verbo, saber aí, o que não fizemos. Então, eu sei, não sei o que não fizemos. Não. É para copiar isso daí? Oi. É para copiar... Não. Não, vocês vão ter que copiar o balão, não é isso? Vocês podem copiar. Vamos botar no caderno essas frases. Não precisa botar... Você pode até colocar no caderno só a fala. Pode botar dentro de um balão, bota assim, exemplo. Aí bota dentro do balão, eu vou dividindo as orações com vocês. Copiem para mim e eu vou dividindo, tá? Primeira oração, foi uma viagem extraordinária. Exclamem e botem uma barra. Coloque uma barra. Nós vamos copiar já dividindo as orações.
Foi uma viagem extraordinária. Vamos exclamar e coloque uma barra. Essa já é a primeira. Depois nós vamos numerar as orações, tá? Na mesma linha, após a barra, vocês vão colocar a segunda oração. Fomos a todos os museus, catedrais e concertos. Essa palavra concerto está com C, que é concerto musical. Reparo é concerto com S. Concerto musical é com C. Tá? Então, fomos a todos os museus, catedrais, vírgula, concertos. Vírgula e botem uma barra após a segunda oração. Em cada oração, você pode botar a numeração em cima. Número 1, número 2, agora vamos para a terceira. Aí vem a minha terceira oração. Provamos os pratos mais exóticos. Essa é a terceira. Depois nós vamos circular os verbos. Provamos os pratos mais exóticos. Vírgula e uma barra. Coloque mais uma barra. Botamos 1, 2, 3. Provamos os pratos mais exóticos, vírgula, e coloque uma barra. Vamos para a quarta oração. Caminhamos. Vírgula, e bota outra barra. Vamos para a quinta oração. Tiramos fotos. Essa é a quinta. Após a vírgula, coloque outra barra. Olha quantas orações nós temos, hein? Se uma oração não depende da outra, nós temos um período composto por coordenação. Se ela vier depender da outra oração após ela, ou a oração após precisar da anterior, aí nós temos um período por subordinação misturado, ou, no caso, a gente pode trabalhar as duas ao mesmo tempo, tá? Mas no momento aqui, eu programei só para as coordenadas por enquanto. Depois eu chego lá. Vamos lá, tiramos fotos, vírgula, barra. Agora acho que é sexta, não é? Filmamos. Sexta oração. Vírgula, barra. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Filmamos. É a sexta. Vírgula, botem barra para mim. Vamos para 7 agora, sétima oração. Visitamos parentes, bota o 7zinho em cima, vírgula, barra, perdão, visitamos parentes, tem um amigos aqui embaixo. Então, a sétima é aqui, ó, visitamos parentes, vírgula, amigos. A barra vai entrar depois de amigos, depois do ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí você tem um outro verbo aqui, ó. Olhar. Olha. Olha. Vírgula, barra também. Outra barra.
E a oitava, nem sei o que não fizemos. Você tem o verbo saber, que é o principal. O nem é uma conjunção, tá? Nós temos uma conjunção nem aqui, ó. Nem sei o que. Olha o objeto aí direto, pode ser um objeto direto, pode ser um termo, pode ser uma oração também, tá? Vocês vão estudar nas subordinadas substantivas. Então, nem sei o que não fizemos. Essa oração aqui, ó, é uma oração, é um objeto direto, que recebe oração subordinada substantiva objetiva direta, mas não é assunto para a gente, não. Agora não. Mas eu só estou mostrando que isso aqui é um objeto direto. Tá? Então, eu tenho 8 orações. Então, vamos numerar. Primeira, segunda, fomos a todos os museus, catedrais e concertos. Terceira oração, provamos os pratos mais exóticos. Quarta oração, caminhamos. Quinta oração, tiramos fotos. Sexta, filmamos. Sétima oração, visitamos parentes e amigos. Oitava, olha. Ainda tem a nona, né? Nem sei o que não fizemos. Ainda vem ela depois para mim, né? Compras. Aí, no caso de compras aqui, nem sei o que não fizemos. Compras. Eu venho ela com a palavra compras. Agora, aqui, vem do verbo comprar, ou também, no caso aqui, substantivo, né? Não trouxe o determinante, mas compras aqui nós vamos dar, não vamos contar, não, vamos dar como substantivo, compras o quê? Vestido, roupas, calçados. Eu botasse e compramos, aí é diferente. Ela botou compras aqui, vamos dar como substantivo. Botou reticências antes. Né, que eu posso dar também, ó, tu compras, né? Mas tu compras, não, ela falou compras, como se fosse objeto. Não vamos analisar essa compras aqui não, porque não veio determinante. Pode ser compras como substantivo, né? Um verbo sendo emprestado a uma outra classe gramatical, ou pode ser presente, né? Tu compras. Eu compro, tu compras, ele compra. Vamos deixar esse compras aqui, porque não veio o nosso determinante. Mas a ideia aqui era analisar várias orações ao mesmo tempo, só em uma fala, tá vendo? No principal balão, que é o maior. Então, nós temos 9 orações. Agora, preste atenção. Eu não tenho aí, no momento, logo no início, conjunções. Mas eu tenho uma só com conjunção aí. Foi uma viagem extraordinária. Eu não preciso da segunda oração, porque eu entendi como é que foi a viagem. Foi excelente, extraordinária, maravilhosa. Então, eu não preciso da segunda oração para entender a primeira. Então, foi uma viagem extraordinária. Como eu tenho um período composto, com 9 verbos, eu vou ter um período composto na primeira oração, por coordenação. Eu não preciso da segunda. E ela não tem um elemento de conjunção. Então, eu vou chamar de período composto por coordenação. Sim, mas agora eu vou classificar, tá? Vai ser uma oração coordenada assindética. Foi uma viagem extraordinária. Então, uma oração coordenada assindética. Sabe o que vocês podem fazer? Podem abreviar. Dentro da língua portuguesa, é permitido a abreviação das palavras na língua padrão corretas, tá? De acordo com o nosso dicionário. Não é abreviar de qualquer jeito, não, que aí está errado. Então, você pode botar um O, ponto, coord, até o D, ponto, e escreve a palavrinha assindética, ou então você bota um A e S, bota assindé, até o D também, mas vamos escrever que é melhor. A última palavra vamos escrever. Então, é uma oração coordenada assindética. Aí vou partir para a segunda oração. Fomos a todos os museus, catedrais e concertos. Como eu não tenho elemento também de conjunção que liga a primeira oração à segunda, né? Não é completar a ideia, porque aqui é período composto por coordenação, eu tenho uma outra oração coordenada assindética. Fomos a todos os museus, catedrais e concertos. A minha classificação,
Outra oração coordenada sindética. Então, vocês podem colocar em cima, do lado do 2 aí, oração coordenada sindética. Aí vou para a terceira oração. Também não tenho após concertos uma conjunção. Eu tenho uma vírgula. E tem outro verbo, provamos. Verbo provar. Terceira oração, não tem conjunção, eu vou chamar de oração coordenada sindética. Provamos os pratos mais exóticos. Aí a minha quarta oração, eu tenho o verbo caminhar, nós caminhamos. Então eu sei, olha, provamos os pratos mais exóticos, caminhamos, eu só preciso, caminhamos, eu não preciso de mais nada. Eu já sei o que o sujeito fez, o que nós fizemos, caminhamos. Então eu tenho uma outra oração. Então a quarta oração também é coordenada sindética. Depois o sujeito também não precisou do caminhamos para falar, tiramos fotos. Também não tem o elemento de conjunção, tem uma outra oração coordenada sindética. Filmamos também uma outra oração coordenada sindética. Visitamos parentes. Tudo você sabe o que o sujeito está fazendo. Uma outra oração coordenada sindética, até amigos. Visitamos parentes, vírgula, amigos. Eu fui mandando vocês colocarem o quê? Barra, né? Após a vírgula ou ponto e vírgula. E tem olhamos. Então, olha só, no caso aí eu botei até olhamos, né? Que eu botei nós. Aí fala, olha, verbo olhar. Uma outra oração coordenada sindética. E a última oração, eu tenho um nem aí, ó. Ó, e, nem, mas também, que vocês vão ver agora, essa não é a sindética. Por que não é? Porque ela tem um elemento aqui, ó, conjuntivo, ó. Ele tem um conectivo aqui, ó, o nem. Então, essa vai fugir a minha regrinha das anteriores. Essa vai ser oração coordenada sindética. Então, eu tenho todas as minhas orações, exceto a última, são chamadas de orações coordenadas sindética. Então, elas são orações coordenadas assindéticas. E a última oração, que é a nona, é uma oração coordenada sindética. Nem sei o que não fizemos. Como eu falei, o que não fizemos, não sei o quê. O que não fizemos. Então, eu tenho um objeto ali, eu tenho um período composto, no caso aqui, ele é um período composto, que todas as orações que nós analisamos agora são coordenadas. Se eu der compras também como verbo, eu vou dar também mais um período, né? 10 orações coordenadas. Mas no momento eu não vou mexer em compras não, tá? Porque tem reticência ali, eu poderia colocar, nem sei o que não fizemos. Fomos, no caso eu poderia colocar, fomos às compras. Aí, esse compras aí seria substantivo. Então, nem vou mexer nesse, não. Nem sei o que não fizemos. Então, você tem 9 orações. 8 coordenadas assindéticas e uma oração coordenada sindética. É um período composto? É. Olha quantos verbos eu tenho. Se eu tivesse só um verbo, seria simples, mas eu tenho mais de um, então eu tenho um período composto por coordenação, ok? Vocês já copiaram as falas, daí faz só um balão, né, como exemplo, para vocês saberem que é dentro de um balão, de uma fala de alguém. Então, nós temos 9 orações coordenadas, 8 assindéticas e uma sindética. Dividiram bonitinho para mim? Escreveram, colocaram a numeração, classificaram direitinho? Posso mudar agora? Alguém quer falar? Iago? Tem alguém que queira falar? Não, professor, não tira agora não.
Eu estou explicando, mas parece que eu estou na sala sozinha. Então não, né? Leilane, quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Posso mudar? Vou voltar lá. Ok. Tá, aumentando aqui. Porque da outra vez eu estou explicando a matéria, e quando eu olhei, eu estava fora da internet, e expliquei a matéria sozinha, né? Então, agora eu gosto sempre de voltar e me certificar que minha turminha está aqui. Bom, passando para outro tópico, que agora nós vamos classificar as nossas coordenadas, tá? Se caso vocês não terminaram, por favor, me avisem que eu volto. Agora nós vamos classificar as nossas orações coordenadas. Vamos começar primeiro pela nossa sindética aditiva. Vamos lá, e cada uma que vocês forem colocando, eu vou classificando, tá? Tipos de orações coordenadas sindéticas. As assindéticas não têm classificação. É só a sindética e acabou. As sindéticas, temos as nossas classificações. E você não vai nem precisar decorar as conjunções. Você vai aprender, normalmente, vai saber que o e é aditivo, é soma, é acréscimo. Que o nem, o mais também, é o mais sozinho, não. Mais sozinho, ele é adversativo. Mas quando ele vem mais também, junto, duas palavras, né? Lógico. Mas quando ele vem dentro de uma oração, mas também fui à biblioteca, mas também peguei os livros. Fui à biblioteca, nem peguei os livros. Você pode ir trocando por outras conjunções da mesma família, que é a soma e acréscimo, que é aditiva, ela vai encaixar direitinho na oração. Tá? Pessoas viajam pela internet e descobrem o mundo. Grifem para mim esse E. Pessoas viajam, o verbo viajar já contém uma oração pela internet. Eu não preciso da segunda. Então, grifem esse E para mim, esse Ezinho aqui, porque eu já tenho o segundo verbo, descobrem. Eu vou dividir aqui, ó, antes do E. Nós vamos dividir as orações sempre, porque eu mandei lá você colocar após vírgula, porque não tinha conjunção. Mas quando vem a conjunção, a gente corta com a barra antes da conjunção, tá? No caso lá, a gente só tinha vírgula, a gente não tinha as conjunções. 8 orações sem conjunção, e uma só que tinha, você cortou antes. Vamos lá, primeira oração, aditiva. Ideia de adição, de soma, de acréscimo. As principais conjunções usadas, que a gente mais vai trabalhar no momento, é o e, o nem e o mais também. Ok? E, nem, mais também. Tem meus exemplos. Fui à biblioteca e peguei os livros. Primeira oração, fui à biblioteca. Eu não preciso da segunda para saber para onde eu fui. O sujeito, só em ler, você sabe muito bem para onde o sujeito foi. Então, você tem uma oração coordenada assindética. Aí, a minha segunda oração, já que ele tem a minha conjunção e ali, eu vou classificá-la de oração coordenada sindética aditiva. E peguei os livros. Então, você tem duas orações? Tem. Você tem dois verbos? Tem. Você tem um período composto? Tenho. Aí eu quero saber se é coordenado ou subordinado. O coordenado, a primeira oração já tem sua ideia completa, a segunda oração também. Eu poderia dizer assim, olha só, peguei os livros, hein? Nem precisaria do meu hein, né? Modo, jeito de falar.
peguei os livros. Ainda por cima, eu engoli meu S aqui, ó. Eu vou consertar aqui, peraí. Um instantinho só, tá? Deixa eu colocar aqui meu S. Eu engoli um Szinho aqui, mas eu não quero sem meu S, não. Eu engoli um S aí, pronto. Vamos lá, deixa eu abrir agora, eu consertei. O que eu for achando aqui, que eu fiz ontem à noite, rapidinho, fui à biblioteca e peguei os livros, ponto. Já consertei meu S. Estudo inglês, no caso aqui, e pratico no caso, né, eu da prático, no, aí eu falei, esqueci do acento aqui, não, aí pratico natação. Ó, o que tem a ver o estudo de inglês e praticar natação? Pessoas viajam pela internet e descobrem o mundo. Agora sim, tá certinho minhas orações. Botei aditiva primeiro, ideia de adição, acréscimo, principais conjunções usadas. E nem mais também. Gente, eu coloquei reticência nas aditivas, porque você pode encontrar um como, tá? Como também. Uma não precisando da outra, mas como nós vamos estudar a expressão, o como, lá nas subordinadas, eu não quis confundir a cabeça de vocês. Que a gente usa mais é e, nem mais também. Mas eu também posso usar um como aditivo, mas eu não quero mexer nisso agora, não. Eu vou dar 3 funções para o como. Lá nas subordinadas, eu prefiro trabalhar só com e, nem mais também. Mas eu botei reticências, porque a gente sabe que tem outras. Na própria gramática, né, nos dá as principais e bota reticências. Então, copia o exemplo. Alguém que abriu o fone e falar alguma coisa, pode abrir e falar. Para tirar dúvidas, podem participar da aula. Olha a segunda oração, o segundo exemplo. Estuda inglês. Já sei o que você está fazendo. Eu estudo inglês. Não preciso de mais nada. Então, eu sei que eu tenho um período composto por coordenação. Aí eu completei, acrescentei mais um pouquinho e pratico natação. Acrescentei só para não ficar só estudo inglês. Então, eu tenho 2 orações ordenadas, uma sindética, que é a primeira, e a segunda, sindética, aditiva. Agora é que nós vamos começar a classificar as conjunções, tá? Já copiaram? Para a gente partir para a segunda oração. Iago. Prof, eu não terminei de copiar ainda, não. Então, termina. Termina que você já viu que você vai ter dúvida aí nessa aí também. Mas eu estou dando um castigo a vocês, né? Cansando um pouquinho a mão de vocês.
Só grifem para mim, tá? Esse Ezinho aqui, ó. Esse E da última oração. Pessoas viajam pela internet. Antes dele, botem uma barra para mim. Deixa eu voltar lá. Espera aí. Coloque uma barra para mim. Vou eu diminuir aqui de novo. Eu não coloquei. Vou colocar uma barra. Tá? E vou colocar esse E aqui. Vou colocar em negrito. E vou grifar. Pronto. Já coloquei para vocês. Pessoas viajam pela internet. Coloquem a barra com as anteriores. E grifei também. Descobre o mundo. A segunda oração. Essa é a aditiva. Gente, vamos andar um pouquinho mais rápido. Eu queria deixar também um exercício para vocês. Prof, terminei de copiar já. Ô, Iago, olha só. Você está conseguindo entender? É Pedro, professor. Ah, é Pedro que está falando? É porque eu não estou tendo visão do nome aqui. Quando o fone abre, eu vejo o nome do aluno. E quando eu abro o PowerPoint para vocês, eu não tenho visão de nada, só da tela. A tela que eu estou vendo, eu estou compartilhando com vocês. Vocês estão me vendo aí no cantinho da tela, mas eu não consigo ver vocês, nem os nomes. Por isso que eu estou perguntando. Eu quero saber se está todo mundo estão conseguindo entender a matéria. É só isso que eu queria. Está dando para entender? Através dos exercícios que nós vamos trabalhar, vamos aprender mais, tá? Então, vamos lá. Vamos botar primeiro no caderno, então, as adversativas também, que é a 2. São 5, tá? Perdão, tá, Pedro? É porque eu não estou vendo. E quando eu abro o fone, eu vejo o nome do aluno. Tá bom. Vamos lá, 2. Você está apresentando, não tem dois monitor para você conseguir ver. Eu teria que ter 2 computadores aqui. Vamos lá, adversativa. 2, adversativa. Aí também seria demais, né? Tem 2 computadores aqui, Regina só tem um. Bom, aqui em casa tem vários. Não são 2 computadores, é 2 monitores, 2 telas. Não tenho. Eu tenho vários computadores aqui, mas cada um tem o seu, e é difícil, porque o meu já está programado com o meu e-mail da escola, tudo direitinho. Vamos lá, ideia de contraste, vírgula, oposição. É a nossa adversativa, tá? Porque essa é menorzinha. Adversativa. Professor, você pode botar esse negócio anterior? Repete. Repete para mim. Vou botar o número 1. O áudio está saindo diferente, não está saindo nítido. Por isso que está difícil entender o que você falou. Eu posso digitar. Número 1. Você não terminou, não? Davi, pede para alguém falar para você, escreve no chat. Tá bom, então. Já botei a 1 de volta. Já coloquei a 1. É só abrir o fone e falar, professora, volta 1. Voltei. Quando eu dito a matéria, vou direto, eu prefiro até escrever, né, digitar no chat ali para vocês, que eu vou até mais rápido, e vocês pegam no chat. Mas dessa vez eu resolvi fazer até mais prático para vocês também,
iria até mais rápido, porque a outra turma, eles copiaram tudo no caderno, eu fui ditando, fui digitando, e para vocês eu já fiz mais mastigadinho, né? Ficou mais bonitinho do que só digitando lá no chat para vocês. Mas também não tem problema não, faltam só a 2, 3, 4 e 5, faltam 4. Só 4 orações coordenadas para encerrar essa matéria. Aí eu vou ter que... Eu vou escrever para você, vou digitar o exercício, então vou escrever lá no chat para vocês um exercício rapidinho. Para vocês não ficarem sem treinarem, né, através do exercício. Davi, quando você terminar, você me dá um alô, tá? Para mudar para adversativa. Ok. Não, Lucinho. Calma aí. Enquanto vocês copiam. Pode ir, tia. Pode ir pro número 2 se quiser. Não, se quiser não, meu amor. Se você terminou. Só você terminar. Você terminou? Terminei. Termina primeiro. Não, mas eu terminei. Então, tá ok. Eu espero. Se tivesse um quadro aqui, eu não estaria botando no quadro para vocês copiarem também. Então, já estou colocando aqui, ó. A 2, que é a adversativa. Deixa vocês copiarem para que eu possa explicar. Uma é a aditiva, ela é a soma, acréscimo. A adversativa, ela é o contraste. Ideia de contraste. Oposição. É o oposto. Eu peguei o livro, mas eu não li, né? São as principais conjunções. Mas, contudo, não entrando, porém, vou consertar meu porém. Espera aí um instantinho. Deixa eu consertar meu porém aqui, tá? Para vocês. Ok. Vou abrir agora, já consertei. Pronto. Ideia de contraste, oposição. Principais conjunções usadas. Mas, contudo, entretanto, porém. E tem mais, mas nós vamos trabalhar só com essas, tá? São as mais usadas. Mas, porém, contudo, entretanto. Tem o todavia. Posso acrescentar também todavia. Quando vocês chegarem em porém, me avisem que eu vou acrescentar todavia também. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Quando chegarem em porém, botem uma vírgula. Escrevam para mim também, todavia, vírgula. Vou colocar ali, peraí. Todavia, eu vou botar, já botei com tudo? Já. Eu vou botar no entanto. Entretanto,
Espera só um minutinho. Eu vou colocar aqui também, ó. Ó, eu vou colocar aqui, vou acrescentar, tá? Vírgula, todavia, e vou colocar no entanto. Pronto. Agora eu vou colocar minhas reticências. No entanto, aumentei ali as minhas conjunções, que vai aparecer mais usadas também. Aí você, mas a professora não botou essa aí no caderno. Então, eu já estou acrescentando, tá? Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Reticência que tem mais, mas as mais usadas são essas. Botei todavia também, e, no entanto, acrescentei. Aí, fechou as adversativas. Botei 2 exemplos. No primeiro exemplo, vocês podem perceber que não precisa da segunda oração. O professor elaborou um exercício simples, já completei a ideia, mas eu acrescentei, não, eu fiz um acréscimo aí na minha oração, mas eu coloquei em sentido oposto, tá? De contraste. Ele fez um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. E o exercício foi simples, mas a prova já foi um pouquinho puxada, né? Então, você tem aí uma adversativa. E no segundo exemplo, fui ao cinema ontem, já disse para você o que eu fiz ontem, mas eu coloquei um contraste aí, né? Uma outra posição. Eu fui ao cinema, entretanto, não ouvi. Você não viu quem? No caso aí é ele, né? O significa ele. Então, fui ao cinema ontem, entretanto, não vi. No caso, você usaria a linguagem bem do dia a dia. Não vi ele, né? Mas só que nós não vamos usar essa expressão, entretanto, não vi ele, porque o significa ele. Então, eu vou usar a próclise aí para soar melhor a nossa língua padrão. Entretanto, não o vi. É a forma correta, né? Essa é a nossa adversativa. Depois nós vamos às nossas alternativas, as nossas orações alternadas. Essa eu completei. Essa que eu tinha colocado só até porém. Todavia, no entanto. Quando terminarem, me dá um ok. Ver se vai dar tempo da gente pegar as 5, pelo menos hoje, né? Vamos ver se vai dar tempo, vai dar sim. Posso mudar?
Vou mudar e vocês, quem não terminou, é só abrir o fone, tá? Vai ficar um bom tempo. Não consegui, vocês me avisam que eu volto. Passei para 3. Se alguém não terminou, me avisem. Vou voltar lá. Um instantinho só. Só para eu ver minha turminha. Ok. Alguém não terminou? Quando não terminar, me avisem, tá? Agora vamos a 3. Alternativa. Ideia de alternância, exclusão. Principais conjunções usadas. Poder explicar isso quer, ora, ou, seja. Essa é a ideia de alternância, de exclusão. Ó, aqui no caderno. Não é obrigatório, tá? Vir nas orações esse primeiro termo aqui, ó. Sublinhado aqui, ó. Ou, ora. Eu posso omitir esses termos e você vai colocar na oração, tá? Quando você for ler, você já joga direto os termos, as alternâncias, para que possa classificar a oração coordenada como alternativa. Então, já vem o ou na segunda, é a segunda oração que eu vou chamar de alternativa, não é a primeira. Eu falei para vocês que a primeira oração, a oração que nós vamos chamar de assindética, toda oração coordenada tem a sua assindética e tem a sua classificação, ou tem todas assindéticas. Né? Nós temos uma oração principal. Então, não vamos chamar de principal, vamos chamar de assindética. Então, eu posso omitir o ou e o ora da primeira oração. O da segunda, não. O professor elabora o exercício. Pronto. Você sabe o que ele está fazendo, ele está elaborando o exercício. Eu não preciso do ou. Aí eu tenho, vou fazer mentalmente, tá? Ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Então, uma ele vai elaborar o exercício, e a outra ele vai aplicar a prova. Ou ele vai desistir de um ou do outro. Quer dizer, ele vai ter que optar, né? Uma alternância. Ou ele vai fazer o exercício, ou ele vai desistir de aplicar a prova. Ou uma coisa ou outra, as duas ao mesmo tempo ele não vai poder fazer, né? Então, é essa alternância aí que nós temos um período composto por coordenação. Então, nós temos uma oração coordenada sindética alternativa. O primeiro ou não é obrigatório. Não precisa vir. Eu já coloquei, sublinhei ali. Por quê? Porque eu posso muito bem omitir. Eu, automaticamente, quando eu for ler, eu já vou colocar o ou no lugar dele. O professor elabora exercício, você se dedica aos estudos e ela ria. Então, eu tenho alternância aí. Ela ria, ora ela chorava. Quando eu tenho alternância na frase, eu já sei muito bem que nítido ou não tem um outro termo no início da oração. Que pode ser ou, ora, seja, quer. E etc. É o nosso período composto por coordenação. Seja uma oração
coordenada sindética alternativa. Para vocês copiarem. Faltam duas ainda para mim, que é a conclusiva e a explicativa, para fechar as orações coordenadas. Mesmo quem já terminou, não quer fazer alguma pergunta? Não quer abrir o fone e fazer alguma pergunta? Eu gosto que vocês participem da aula. Professora, eu não entendi. Professora, olha só, não estou sabendo classificar. Estou com dúvidas. Estou com dúvida no período simples, período composto. Mas é que eu sei uma oração não depende da outra. São tudo perguntas que têm que ser feitas para quem não entende a matéria. Qualquer conjunção que eu colocar nas orações que é da mesma, não quero vamos chamar assim, mesma família, da alternativa, seja da adversativa, seja da aditiva, eu posso trocar por qualquer conjunção que vai encaixar, tá? Ou o professor elabora o exercício, ora, desiste de aplicar a prova. Eu posso colocar quer, aí eu vou ter que trocar o primeiro também. Quer o professor elabora o exercício, quer desiste de aplicar a prova. Ora, o professor elabora o exercício, ora, desiste de aplicar a prova. Se eu trocar na segunda oração a conjunção para ver se fecha as alternativas, eu tenho que trocar lá no início também, tá? Deixa vocês terminarem. Eu acho que eu já posso botar 4, né? Não. Só para ouvir a vozinha. Vamos lá. Professora, eu acho que pode ir. Pronto. Para a gente terminar isso hoje, né? A matéria conclusiva. E só falta mais uma, que é explicativa. Ideia de dedução, conclusão. Aí coloquei as principais conjunções usadas. Logo, portanto, por isso, pois. É um detalhe muito importante, tá? É o do pois, depois do verbo. E a conclusão, a conclusiva, o pois é depois do verbo. E a explicativa, ele vem antes do verbo, da oração em que ele pertence. Uma vem depois, a outra vem antes. E é uma conclusão. Eu coloquei o professor não elaborou a prova.
por isso não poderá aplicar lá. E vamos colocar meu acento aí. Aplicar lá. Vou fechar aqui, eu engoli aqui um acento. Vou consertar rapidinho, tá? Pronto. Já consertei. Vamos lá. O professor não elaborou a prova, por isso não poderá aplicá-la na data planejada. Está muito frio, portanto, porei o casaco de lã. Penso, logo existo. Ok, certinho. Eu coloquei meu acento. Então, essa é a conclusiva, é uma conclusão, né? O professor não elaborou a prova. Eu sei que ele não fez, que ele já fez ou não fez. Ele não elaborou, não fez a prova. Aí eu completei, eu coloquei uma conclusão, porque que ele não elaborou. Mas também não precisava, né? Ele, você sabe que ele não elaborou, por isso não poderá aplicá-la na data planejada. Então, eu cheguei à conclusão que ele não vai aplicá-la na data planejada porque ele não elaborou a prova. E coloquei uma outra também, está muito frio, portanto, porei o casaco de lã. Está muito frio. Eu sei que está, não preciso de mais nada. Mas mesmo assim, eu cheguei à conclusão que está frio, eu vou vestir um casaco. Então, portanto, grifem sempre os meus conectivos, tá? Portanto, porei o casaco de lã. E o último exemplo, penso. Então, sabe o que eu estou fazendo? Estou pensando. Não estou falando nada, só estou pensando. Logo existo. Outra conjunção, logo. 2 verbos, pensar e existir. 2 orações. Uma oração não precisa da outra. Período composto por coordenação. O logo entra, para mim, nas conclusivas. Então, você é uma conclusão. Então, você tem uma ideia de dedução, conclusão. Principais conjunções é logo, portanto, por isso, pois. Mas não podemos esquecer que o pois é depois do verbo. Como eu vou dar para vocês um exercício também para você classificar o pois. O antes do verbo já não é conclusivo, é explicativo. Vamos terminar. Para poder a gente conseguir fechar a explicativa. E vai dar para fechar. Eu quero saber se dá para botar um exercíciozinho para vocês. Não vou colocar lá na plataforma. Quando vocês terminarem, se me dão uma lua, para poder eu passar aqui para a 5 e última, tá? Que é a explicativa. Deixa eu terminar, deixa eu copiar.
Já posso mudar? Esse é meu exercício das coordenadas aqui no livro 3 para vocês. Vamos ver se é 7. Gente, eu vou mudar para poder eles terminar, hein? Eu tenho que fechar, depois só fazer revisão. Caso vocês não tenham terminado, falem comigo que eu volto, tá? 5 e última. Explicativa. Ideia de explicação, motivo, principais conjunções usadas. Que, pois é antes do verbo, tá? Como eu falei. É depois do verbo, a conclusiva. Depois do verbo, na oração em que pois o conectivo faz parte. E antes do verbo, é explicativo. Então, eu até coloquei aqui, quando chegar no exemplo, eu vou explicar para vocês a diferença da explicação para a conclusão. A explicativa é a ideia de explicação, motivo, principais conjunções usadas, que, pois e porquê. Essa eu não coloquei minhas reticências. Não, mas vou colocar minhas reticências também. Que são as mais usadas, né? Um finalzinho de porquê bota reticências para mim, porque tem mais também, né? Mais, eu digo, conjunções, mas nós vamos trabalhar com que, pois e porquê, tá? São as principais. O professor não elaborou a prova porque ficou doente. Teve um motivo, né? Porque não elaborou. Então, o nosso motivo é que ele ficou doente. Aí você tem o segundo exemplo, que é: não foi ao trabalho, pois estava doente. Eu posso dizer, não, eu posso falar assim, ó, não foi ao trabalho, que estava doente. Não foi ao trabalho porque estava doente. Qualquer conjunção explicativa que eu colocar nos exemplos, né, ela encaixa direitinho. Por quê? Porque é tudo conjunção, que, pois, porque, tudo da mesma classificação, que é explicativa.
E a última, seja rápido, pois estou atrasado. Seja rápido, porque estou atrasado. Seja rápido, que estou atrasado. Seja rápido, pois estou atrasado. Qualquer conjunção que eu colocar no lugar do pois, vai fechar direitinho como coordenada explicativa. Eu tenho que ver a hora, porque eu tenho... Quando terminarem, me avisem. Tenho 3 minutinhos só. Não vai dar para deixar o exercício para vocês. Mas não tem problema nenhum. Vou tentar mandar assim mesmo para vocês o exercício. Já copiaram? Deixa fecharem para mim. Espera, prof, não terminei de copiar, não. Terminou, não? Pode falar. Não. Então termina. Então, gente, eu tenho 1 minutinho para vocês terminarem. Tá? Vocês podem pegar também depois a aula gravada. Vou sair da tela. Posso sair? Davi, posso sair? Bom, eu tenho que sair agora. Gente, eu tirei. Pedro Henrique, já acabou?
Amanda Lopes, 11h10. Não, minha linda, são 11h21. Eu tenho que dar mais uma aula. Vou colocar para vocês lá na plataforma, tá? Mas eu aviso, falo com minha turma, eu vou avisar vocês. Vou passar o link para vocês pegarem um exercício de revisão dessa matéria, até a oração explicativa, tá? Vou colocar lá, mas eu vou colocar assim, várias letras para vocês fazerem o exercício, podem passar até para o caderno. Uma questão só corações para vocês classificarem, tá? Porque eu queria passar hoje, mas não deu tempo. E assim mesmo, muita gente vai ter dúvida, precisa de mais explicação, tá? Mas eu vou deixar lá um exercício para vocês e aviso vocês, passo o link tudo direitinho. Tá? Agora eu tenho que dar mais uma aulinha em português na outra turma. Um beijo para todos.